Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao curso de redes de computadores. Meu nome é Yuri Almeida e eu serei o ministrante deste curso. Bom, pessoal, esse curso ele ficou dividido em dois módulos, tá? Uma duração aproximadamente de 3 horas no total. Bom, no módulo um a gente vai ter uma introdução sobre o tema, né? O que é a história do computador, a evolução do computador, o que é a internet, o que é redes de computadores. Já no módulo 2 a gente vai começar a nos aprofundar tecnicamente, né? E a gente vai começar a ver os seguintes temas. O que é sistema de comunicação, quais são os meios de transmissão, quais são as topologias, né? O que são as camadas de rede, o que são os protocolos de rede, as portas de rede, o que é latência, o que é VPN. Esses são os principais temas para a gente se aprofundar na parte de redes de computadores, tá? Bom, então para começarmos, de onde surgiu a necessidade de criar o computador, né? Vamos começar a pensar, né, dessa hipótese. De onde que surgiu? Então, se a gente for aprofundar um pouco, avançar um pouquinho mais no tempo, né, se a gente for lá nos nossos primórdios, então uma das principais necessidades do ser humano, desde os seus primórdios, é conseguir se comunicar. Então, assim, a comunicação ela é tão importante para a sociedade humana pelo fato de que o homem é um ser social, então ele tem essa necessidade de se comunicar, que ela é a base da sociedade, né? Então, tanto a comunicação oral como a escrita, elas são essenciais para a construção e imersão da sociedade humana. Então, sem a comunicação, a gente não consegue avançar, né? Tanto a gente pode ver que através da comunicação a gente pode evitar guerras, a gente pode avançar em vários aspectos da sociedade, né? Então, somente com o diálogo e a comunicação eficiente é que os seres humanos começaram a construir civilizações e sociedades avançadas. Então, uma pessoa tem uma mão de obra, o outro tem uma outra mão de obra. Vamos se juntar e transformar isso daí numa coisa melhor e assim sucessivamente. Então, só através da comunicação que a gente conseguiu avançar cada vez mais. Bom, através dessa necessidade de comunicação, com o tempo que foi evoluindo as formas de se comunicar. Então, aí você pega e fala assim, então, Yuri, então o que isso tem a ver com os computadores? O computador, eles criaram para se comunicar? Não necessariamente, tá? Mas se a gente for trazer para os nossos dias, né, atuais, o computador é o principal meio de comunicação do mundo. Então, através do computador, né, a gente envia e-mail, mensagens, fazemos chamadas de vídeo, ainda mais por causa da pandemia, né, a gente acabou se tornando refém dessa ferramenta. Então, hoje em dia, praticamente não existe uma pessoa que não use o computador, né, se a gente for pensar. Então, aí vamos começar a pensar assim, então, beleza, o Yuri falou que o computador foi o principal meio de comunicação, mas ele não foi criado especificamente para se comunicar. Então, para a gente entender, assim, mas de onde surgiu então o computador, né? Se ele não foi criado foi feito para fazer a comunicação, né? Então, vamos começar entendendo o que é o computador. Bom, o computador, o significado da palavra computador, ele vem da etimologia do latim, do computator, né? Ou seja, o computator ele significa o que computa, o que faz cômputos, ou seja, o que faz cálculos, de calculador. Se a gente for ver, a palavra computador ela é muito parecida com a palavra calculadora. Então, o computador ele nada mais é que um conjunto de componentes eletrônicos capaz de executar uma tarefa pré-programada, variando tipos de algoritmos e tratando essas informações. Então, o computador, ele processa os dados, as entradas, né? Então, toda ação que a gente faz no computador, a gente dá uma entrada para ele vai processar esses dados e trazer uma resposta, né? Então, o computador, ele basicamente ele consegue realizar operações complexas que um ser humano comum assim não conseguiria, assim, não de prontidão, né? Então, o computador foi por conta disso que o pessoal começou a começar a construir uma ferramenta que ajude as pessoas a computar. Então, se a gente for trazer aqui, né, como a palavra computador ela tem um significado de calcular, a gente pode entender que uma das primeiras máquinas de computar foi o ábaco.
O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que, segundo muitos historiadores, foi inventado na Mesopotâmia. Pelo menos foi essa forma primitiva, né? Depois os chineses, romanos aperfeiçoaram, né? Existe vários tipos de ábacos, né? Tem o ábaco egípcio, ábaco grego, ábaco romano, ábaco chinês, ábaco indiano, e assim sucessivamente. Então, existe uma variedade grande de ábacos, né, que foram desenvolvidos. E qual que era a intenção de criar o ábaco, né? É para ele ajudar a gente a fazer combinações de dois números, né? O número de base 2, base 5, e fazer os cálculos, né? E ele trazer o resultado em decimal. Então, assim, a gente precisava fazer algum cálculo e precisava elevar ele a 5, ou precisava elevar a 2. Então, eles usavam o ábaco, porque era uma forma mais fácil e mais rápida de fazer os cálculos, né? Se a gente for ver também, no século XVII, o matemático escocês John Napier foi um dos responsáveis pela invenção da régua de cálculo. Então, essa foi o primeiro instrumento analógico de contagem capaz de efetuar cálculos logarítmicos. Então, isso daí inclusive, foi a invenção considerada como a mãe das calculadoras modernas, porque assim, a gente consegue achar um padrão. Então, a gente pega uma régua, coloca padrões, então quando o resultado x dá esse resultado x, sempre vai ser y em outro tipo de outro número decimal, número hexadecimal, ou assim sucessivamente. Então, você trazendo isso daí, naquela época, lá no século XVII, pô, era um avanço muito grande. Então, ele criou essa régua aí de cálculo, e através dessa régua de cálculo que a gente começou a ver a forma de calcular de uma outra forma. Então ficou muito mais fácil os cálculos matemáticos, né? Apesar que ela é bem semelhante a uma régua tradicional, né? Só que ela tem propriedades logarítmicas, né? Igual eu comentei com vocês. Então, ela não, e por mais que ela apareça dessa forma, assim, pequena, você vai falar, é pequenininha e tal. Um dos principais, um dos principais usos para ela é que ela faz medição de grandes distâncias. Então, ela não faz só pequenas distâncias, ela faz grandes distâncias. Por exemplo, eu queria construir uma estrada, precisa construir algum trilho de trem. Então, o pessoal começou a usar essa régua de cálculo, né, para trabalhar essas questões, esses cálculos, para ver quanto que eu ia precisar de ferro, quanto que eu ia precisar disso aqui para tantos quilômetros de trilho, e assim sucessivamente, tá? Em 1970, ela foi muito usada, né? Eles usaram muito ela foi um grande avanço lá na época, né? Bom, então se a gente avançar um pouquinho mais, em 1640, o matemático francês Pascal, ele inventou a primeira máquina de calcular automática. Então, se a gente for ver, antes de 1640, todos os cálculos eram de formas manuais. Então, o Pascal foi lá e criou uma máquina de calcular automaticamente. Então, essa primeira máquina, né, ela só somava e subtraía. Então, essa máquina, ela foi a primeira máquina automática que somava e subtraía. Pô, legal, né? Se a gente for ver hoje, soma e subtração não é grande coisa, né? Mas naquela época já era um grande avanço, né? Tem os números gigantescos extensos, essa máquina já fazia o cálculo automático. Então, depois dessa invenção, né, a gente pode ver que teve essa invenção do Pascal, foi a Pascaline, né, que eles chamaram, e o matemático Gottfried Leibniz criou a primeira calculadora que fez os principais cálculos automáticos. Ele pegou a base da calculadora automática, né, da Pascaline, e colocou as quatro principais funções, ou seja, soma, subtração, multiplicação e divisão. E ele também criou o primeiro sistema de numeração binário, né? Então, se você começa a ver, né, ele já começa a trazer para os nossos dias atuais, porque hoje o computador ele trabalha com número binário. Então, você já começa a ver uma semelhança, né? Então, foi criado a Pascaline, depois teve um avanço com a roda de Leibniz, né? E assim sucessivamente, né? Então, a gente já começa a ver o avanço disso daí. Bom, aqui a gente vai ter um vídeo, vou passar aqui para vocês,
que era a Pascaline funcionando, tá? É, a gente consegue ver aqui, ó, como que ela era. Então, olha ó, como que era a maquininha. Bem interessante, né? Aí aqui, ó, a gente vai ver, eles vão fazer um cálculo, né? Fazer uma soma, né? Como que eles faziam a soma? Para vocês verem. Era bem complicadinho. Ó, primeiro ajustava o número ali, 5. Aí ele girava para qual que era a soma, né? Que era 5 vezes, né? Aí somaram 5 mais 7, né? Então olha a máquina ali, ele ajustava a máquina, para ela travar o número 5 primeiro. Depois eles vão ajustar para que é uma soma. Aí eles vão girar para o número 7 para depois sair o resultado, que vai dar o 12. Então, se a gente for ver, né, então, olha como que era. Hoje em dia, né, por mais que seja uma continha boba, né, 5 mais 7, mas na época eles não usavam para esse tipo de conta, eles usavam para contas enormes, tá? Contas gigantes. Então, esse é só um exemplo, né? Mas o pessoal usava muito para contas enormes, então números na casa de milhares. Então eles usavam essas máquinas para isso. E se a gente for ver, olha como era naquela época. Então o cara do nada, ele não tinha nada, não existia e inventou, colocou engrenagens, colocou todos esses componentes para acabar fazendo uma calculadora, né? Mesmo de forma manual. Bom, aqui também tem outro vídeo, né, dela. Ó, essa aqui já é a- é como se fosse real, né, a imagem real dela, como que ela era feita. E se você for ver, olha quantos números que daria para colocar ali, né? Bom, deixa eu avançar aqui mais um pouco. Bom, então a primeira máquina mecânica programável foi introduzida pelo matemático francês Joseph, Joseph Marie Jacquard. Que ele basicamente, o que acontecia naquela época, né? É, a parte de costura, né? De costura, essas coisas, ela era muito forte, né? Naquela época o pessoal começou a avançar nessa parte de corte, costura, de roupa, essas coisas. Então eles já tinham inventado a máquina de tear, né? O que que eles fizeram, né? O que, que o Joseph fez? Ele pegou, se baseou na máquina de tear e começou a criar máquinas que faziam cálculos matemáticos se baseando nessa máquina de tear. Então, isso daí, pô, foi uma ideia bacana, porque já existia a máquina, ela já costurava, ela já furava, né, já fazia toda a confecção de tecido, né? Então, ele começou a adaptar. Aí, em 1800, em George Bowley, ali, né, ele foi um dos fundadores da lógica matemática, ou seja, né, ele começou a entender uma lógica na parte de cálculo. Então, ele pegou a máquina, dessa máquina parecida com a máquina de tear, e criou a lógica. Então, assim, toda vez que eu fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. E ele encontrou essa lógica, né? Então, já passando um pouquinho no tempo, lá no século XIX, o matemático inglês Charles, ele criou uma máquina analítica, que é, ao grosso modo, é comparado com o computador atual, então com memória e programas. Por quê? Além dessa máquina fazer o cálculo, ela armazenava esses dados e deixava lá guardado, para quando eu precisasse dele futuramente, né, ou eu tinha lá o resultado. Então, por isso que alguns estudiosos consideram ele como o pai da informática, né? Então, devido a isso, a gente já começa a ver o computador com uma carinha um pouquinho diferente, né?
Então aí eles começaram a incluir nessas máquinas, né, além da adição, subtração, divisão, multiplicação, começaram a colocar raiz quadrada, logaritmos, entre outros cálculos, né? Aqui eu tenho uma imagem de como que era a máquina. Essa máquina é uma máquina que está no museu, tá? E essa é a máquina de cálculo. Pode ver que ela é bem parecida com a máquina de tear. Então, essa máquina analítica aí que ela fazia os cálculos. É uma máquina bem grande, ó. A gente pode ver aqui, né? Que foi assim que começou o computador, os cálculos, né? Bom, avançando um pouquinho mais aqui. Ah, tem um vídeo dela aqui, ó. Dela fazendo um cálculo, né? Lá no museu. Olha o tamanho dela. Então, ali a gente consegue ver os números, né? O rapaz girando para fazer os cálculos, né? Olha que interessante. É muito interessante, né? E olha o tamanho dela, muito grande. Então, essa é a máquina analítica, né? Vamos ver se eu consigo lançar aqui, peraí. Show. Então, a gente avançando um pouquinho mais, a gente chega no Alan Turing. Então, muita gente deve ter se perguntado lá atrás, né? Quando eu falei que o matemático foi considerado como se fosse o pai da informática, né? Mas o Alan Turing, bom, eu vou contar um pouco da historinha do Alan Turing, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar, ou o pessoal que não ouviu falar, inclusive tem um filme, né, muito bom, né, dele, contando a história dele, né? Mas o Alan Turing, ele é como se fosse, ele também é considerado como, não só como o pai da informática, a gente tem que dividir um pouquinho isso daí. Porque o Alan Turing, ele é mais o pai da ciência da computação, né? É um pouquinho diferente. Bom, o Alan Turing, ele foi um matemático, cientista de computação, lógico, criptoanalítica, filósofo e biólogo teórico inglês, né? Então, sua trajetória de sucesso começou durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele trabalhou para a Interligação Britânica num centro especializado em quebra de códigos. O matemático desenvolveu um sistema chamado de BOMB para traduzir os textos secretos dos alemães gerados por máquinas de criptografia chamados de Enigma. O Bomb traduzia a comunicação codificada pela Enigma, transformando as mensagens verdadeiras em compreensível. Então, basicamente, o que o Alan Turing fez, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, né, o Alan Turing era inglês, né, ele era da Inglaterra, né? E os alemães, né, de Hitler, eles se comunicavam, seus navios se comunicavam e se comunicavam de uma forma decodificada, ou seja, eles não falavam normal, né? Oi, tudo bem? Como vai? Não, sei. Não, eles não falavam dessa forma, eles falavam de uma forma decodificada. Eles tinham máquinas, né, que decodificavam a cada, eu não me recordo certinho, mas até a cada certo tempo essa máquina mudava, então eles mudavam a forma de falar, eles falavam através de códigos. O que o Alan Turing fazia? Ele era numa área que ele tentava decodificar o sinal. Por exemplo, os alemães falavam assim: a gente vai atacar o leste da Inglaterra, a gente vai atacar o norte da Inglaterra. Aí o que, que o Alan Turing. E eles não falavam dessa forma, falavam através de códigos, né? Então o Alan Turing, o que, que ele fazia? Ele era do setor que tentava identificar, ó, eles estão falando que vão atacar o leste, vão atacar o norte, para a Inglaterra, né, e os outros países se protegerem. Então ele era desse setor, ele trabalhava nessa área, né? Então na Segunda Guerra. Aí o que, que ele fez, né? O pessoal tava, assim, quando a gente, naquela época, na Segunda Guerra Mundial, a gente entende que assim a tecnologia que existia naquela época já era comparada a hoje, né? Era ótima, comparada, digo assim, comparada a hoje, ela era muito pica, né? Muito ruim, né? Uma tecnologia muito antiga. Mas na época ela era uma tecnologia muito nova, muito boa. Então os alemães tinham tecnologia ótima, né? Que conseguia decodificar os sinais, as mensagens deles. E a Inglaterra, os outros países, né, Estados Unidos também, que era parceiro deles, os Estados Unidos também tinham equipamentos bons, ótimos para a época. Só que
Toda vez que essa máquina, a máquina deles ia decodificar, já mudou a forma deles se comunicarem. Por exemplo, hoje a gente trabalha bastante com isso, em questões de segurança, né? A gente cria uma senha no computador. Uma senha do computador vai ser 1, 2, 3, 4. Aí a gente roda um programa para descodificar essa senha. O que o programa pode fazer, né? Um dos métodos é ficar tentando senha 111 222, aí assim sucessivamente. Depois 121 122 e assim sucessivamente, até ele chegar no 1, 2, 3, 4, que seria a sua senha. Então, quando ele chegar no 1, 2, 3, 4, ele descobriu a sua senha, libera, certo? Então, os computadores de hoje, a tecnologia para hoje, ela consegue quebrar isso. Ah, daí depende muito da capacidade do computador. Então, os computadores os melhores computadores, eles decodificam essa senha em 5 segundos, porque é uma senha muito fácil. Por isso que a gente fala para colocar caractere especial, colocar caractere diferente, maiúsculo, minúsculo, porque daí você cria uma, uma, uma um empecilho a maior, né, para o computador decodificar. Então ele vai fazendo as combinações até quebrar a sua senha. Então hoje, mesmo independente de qual senha você use, né, hoje existe a decodificação. Ele é decodificado, todos os computadores. O problema é a quantidade de tempo. Então, se você usar uma senha 1, 2, 3, 4, por exemplo, ele vai quebrar sua senha em poucos segundos. Mas se você usar uma senha grande, com caractere especial, com letra maiúscula, minúscula, ele vai demorar lá um dia, né? Ou horas, e assim sucessivamente. Então, quando a gente coloca criptografia, né, nas informações, a gente coloca uma série de caracteres que você tem um codificador ali que ele vai mudando. Então, isso acaba dificultando, tá? Aí, então essa era a ideia. O que o Alan Turing fez? Ele criou uma máquina que ela descodificava, na verdade, o que ele fez? Ele achou um padrão na máquina que gerava a codificação, então, e ele descodificava antes deles mudarem o padrão. Então, todos os ataques eles conseguiam prever antes de acontecer, porque ele achou um padrão, ele achou uma lógica ali. Então, foi quando ele criou esse sistema, né? E por que eu falo que o Alan Turing ele é o pai da ciência da computação? Porque a ciência da computação trabalha isso, essa parte de sistema, essa parte de programação, o que está por trás do computador, né? Não a parte física, né? Que é o famoso hardware, ele trabalha mais com software. Então ele entendeu a lógica de como que funcionava e criou uma máquina para quebrar isso daí. Então, e através dessa lógica, ele contribuiu demais com os computadores hoje, porque a gente consegue aproveitar o máximo dos componentes eletrônicos do computador. A gente consegue criar softwares melhores. Então, através dessa lógica, desse desenvolvimento, a gente consegue, a gente pode usar componentes menores, que consomem menos energia, mas que eles ficam mais rápidos, e assim sucessivamente. Então, isso foi um grande avanço na época. E aí, então ele foi uma das pessoas que fizeram com que a Inglaterra ganhasse, não só a Inglaterra, né? A Alemanha perdesse, e porque ele ajudou, né? Eles conseguiam se prevenir antes dos ataques, eles conseguiam contra-atacar e assim sucessivamente. Então, o Alan Turing ele deu uma ótima contribuição, né, para a parte do computador. Bom, então ele aqui falando até o que eu já tinha comentado um pouquinho antes, né? Então ele fez uma invenção automática para manipular símbolos e uma fita de acordo com uma série de regras para guardar a informação. Então é basicamente como o computador faz hoje, né? Ele desenvolveu conceitos, algoritmos. Então é uma resolução de tarefa. Por exemplo, você manda um comando no computador. O computador ele tem que executar essa tarefa. Mas como que eu faço? O computador pergunta, mas como que eu faço? Aí, através dessa ideia do Alan Turing, você conseguir trazer isso para os computadores atuais, né? Então, ele também escreveu o primeiro programa de xadrez para computador, então, o primeiro software, porque assim, como se a gente vai jogar xadrez, a gente tem que ver todas as possibilidades possíveis, né, de cada item ali, né? Opa, avancei aqui, mas então ele escreveu então, esse primeiro programa, que fala assim, a rainha pode andar tantas casas e assim sucessivamente. Então ele criou isso daí, né? Pô, hoje a gente tem até no celular, coisa mais fácil, mas quem criou do zero foi o Alan Turing, entendeu?
Ele desenvolveu o teste de Turing, então, criando um objetivo de verificar se o computador é capaz de imitar e pensar como o cérebro humano. A inteligência artificial, ele começou essa ideia, né, de inteligência artificial. Aí está falando aí como que ele fazia o teste, né? O teste consistia em pedir a uma pessoa que se mandasse uma série de perguntas para o computador e depois de analisar as respostas dadas por ele, tentar diferenciar se a resposta dada pelo sistema foi elaborada pelo ser humano ou por máquina, né? Então ele começou a ter isso daí. Aí ele criou a máquina de Turing, que é esse próximo slide aqui. Essa foi a máquina de Turing, né? Do projeto dele. Então, ó, é a bomb, o bomb é o sistema e essa é a máquina. Olha o tamanho. Então, basicamente, esse é o primeiro computador, né? Foi o primeiro computador que a gente considera como computador atual, né? Se a gente for ver essa tecnologia atual. A gente exclui, já tira o computador da parte de apenas calcular, mas agora o computador tem um sistema, ele faz muito mais que apenas o cálculo, né? Então, se a gente avançando aqui, a gente vai chegar na evolução dos computadores. Então, o computador em qual a gente vê hoje, né, ele passou por diversas transformações. Isso é fato, né? Então, ao longo do tempo, ele teve os avanços matemáticos, teve os avanços lógicos, né? Teve a parte de engenharia eletrônica, né? Então, existe muita coisa. O computador é um conglomerado de itens, né? Para se transformar no que existe hoje. Então, o computador, né, teve todos esses avanços. Basicamente, os historiadores, né, até falam que os cientistas falam que a história do computador, da parte da computação, está dividida em 4 períodos, né? Bom, a primeira geração, né, que funcionava por meio de circuitos e válvulas eletrônicas, né? Eles possuíam uso restrito, além de serem imensos e consumirem muita energia. Então, se a gente vê ali na imagem, isso daí que você está vendo desse tamanho é só um computador. E ele não tem um poder de processamento tão grande, né? Então, ele é só, tudo isso é um computador só, que várias pessoas trabalhavam com ele para fazer um cálculo, né? Por exemplo. Então, ele consumia 200 kW, 200 kW e possuía 19 válvulas e pesava 30 toneladas. Seu custo na época, ó, em 1951 ali, foi de 468 mil dólares. Como se a gente for trazer para hoje, né, seria 10 milhões de dólares, né? Então esse foi é que assim, o ENIAC ele foi considerado como se fosse o primeiro computador, né? Ele ficou pronto em 1946 e ele começou a trabalhar nessa porta de 1951, tá? Então ele ocupava 120 metros cúbicos, ou basicamente uma garagem para 2 carros, é o tamanho dele. Ele tinha 70 mil resistências, 6 mil interruptores. O barulho todo dele funcionava como se fosse comparado ao som de 1 milhão de agulhas de tricô em ação, né? Lembra que eu falei lá do tear, que tinha bastante, que eles traziam bastante? Então eles usavam essa lógica, né? Com todas as lâmpadas, né, acesas, os componentes eletrônicos ligados, né, a temperatura ambiente chegava a 50 graus centígrados, então era muito alto, né? É, para que ele foi criado, né? Ele calculava em minutos a trajetória de bombas e projéteis e pelo menos tinha que ter pelo menos 200 pessoas para fazer esse cálculo, trabalhando nele. Então tinha que ter 200 pessoas para ele fazer um cálculo dessa forma, né? É, quando foi lançado, né, o pessoal, essa tecnologia, o pessoal na época lá tava, tava, não estava acreditando na capacidade nele, né? Então eles sugeriram na época que realizasse uma seguinte conta: 97.367 elevado a 5.000, né? Elevado à potência de 5.000. E ele cumpriu em 1 segundo e meio essa conta. Então, assim, pô, na época, 1 segundo e meio era, nossa, coisa de outro mundo, né? Se a gente for ver, né? Então, esse computador, o ENIAC, ele foi considerado o primeiro computador, né? Que a gente fala, né? Que os cientistas falam, né? Então, só que assim, na época ele era um computador muito bom, ele fazia o cálculo, ele atendia muito bem,
Só que o seu principal problema, né, seu grande problema, não era nem o funcionamento, nem a forma que ele fazia os cálculos, nem era o tempo, né? O problema dele é porque ele era muito limitado em questão de memória. A memória dele era muito pequena, então ele não conseguia armazenar muitos dados, né? E eles queriam inserir vários sistemas, por exemplo, eles não queriam que ele só fizesse contas ou só fizesse o cálculo de bombas, eles queriam que ele fizesse mais coisa, né? Então é isso que eles viam que tinha esse problema e que precisavam melhorar. Então essa foi a primeira geração dos computadores, né? Então se a gente for ver ali, são válvulas, meio de circuitos eletrônicos, né? Então a gente avançou já para a segunda geração, que foi em 1959 até 1965. Eles ainda eram muito grandes, né? Mas eles já funcionavam por meio de transistores, o qual substituía as válvulas, que eram maiores e mais lentas. Então, os transistores surgiu, né, um pouco antes de 1959, né, e eles começaram a inserir eles nos computadores, né. E se você for ver ali, né, ele não tinha mais o tamanho de duas garagens, ele tem o tamanho da metade de um carro, por exemplo. Porque o computador, ele era várias peças desmontáveis que você juntava. Então, se você ver ali, ó, tem uns três rackzinhos ali que o pessoal colocava, né, as peças deles, né? E eles trabalhavam dessa forma. Então, nesse período aí, nessa época, já começaram a se espalhar para o uso comercial. Porque o ENIAC, naquela época lá do ENIAC, dos computadores, ele era mais restrito para universidades e para o exército, para exércitos, né? Então, por conta disso, ele não tinha uso comercial. Então, aí começava a ter uso comercial, né? Já foi na segunda geração. Na terceira geração, ele já funcionava com circuito integrado. Então, você vê o tamanho já diminuiu bastante. Ele já tinha uma capacidade de processamento maior. Então, foi quando nessa época que começaram a criar os chips, né? E começaram a vender para as pessoas, né? Pessoas comuns, digamos assim, né? Seu custo era elevadíssimo, mas é, começaram a vender para pessoas comuns nessa época, né? Na terceira geração. E agora a quarta geração, né? Que é o que a gente está hoje, por mais que se você for ver, teve bastante avanço ali em pequeno tempo, né? Teve ali grandes avanços e agora a gente estacionou, né? Ali a quarta geração surgiu em 1975 e em tese até hoje a gente não tem uma nova geração. Então assim, o que aconteceu? Com esse desenvolvimento da tecnologia, né, os computadores diminuíram o tamanho, aumentou a velocidade, a capacidade de processamento de dados. Então já começaram a incluir os microprocessadores, né, que ele tem um consumo muito menor de energia, né, e eles começaram a surgir software integrado, então e assim sucessivamente, né. Aí você fala assim, mas poxa, Yuri, todo ano a gente vê que as fabricantes lançam computadores novos, celulares, né, que usam essa tecnologia também, celulares novos, mas isso daí não tem uma evolução? Como que a gente trata, tá? A evolução é quando você muda a tecnologia como um todo, né? Então, se a gente for ver, o mesmo chip de 1975 ali é o mesmo chip de hoje, a grosso modo. O que que diminui? O que que muda, né, digamos assim? Diminui o tamanho, a capacidade, né? Então a velocidade aumenta, o tamanho diminui, o consumo de energia diminui e assim sucessivamente. Então eles melhoram o que já tem. Por conta disso, a gente não considera uma evolução, né? Porque tudo isso, os computadores atuais ainda utilizam placa de circuito integrado, tem microprocessadores, então tem microchips, então é a mesma tecnologia. Essa tecnologia é só melhorada. O que a gente está começando a ver agora, né? Que a IBM está trabalhando, a Google está trabalhando, algumas empresas trabalham, né? É a quinta geração dos computadores, que são os computadores quânticos. Então, esses computadores quânticos, quando ele realmente, porque hoje ainda está em teste, né? Porque eles precisam trabalhar numa temperatura baixíssima, negativa, né? Então, assim, os componentes eles estão em laboratório, estão testando, né? Esses computadores quânticos. E quando eles tiverem um uso comercial ou puderem comercializar esses computadores, aí a gente pode ver a quinta geração dos computadores, né? Que seriam os computadores quânticos. Como eles só existem em laboratório, né? Aí ainda não existe essa quinta geração, tá? Então a gente está na quarta geração.
Então a gente pode trabalhar aqui na quarta geração, todo ano a gente vê melhorias no que a gente já possui. A gente não vê uma tecnologia nova, tá? Bom, então essa segunda classificação acima, né, a gente pertence à quarta geração dos computadores, né? Então a gente já tem vários sistemas que já tem melhorado, né? E a gente vê que essa evolução é muito grande para hoje, né? É, e assim sucessivamente, né? Aí está falando ali um pouquinho da quinta geração, né? E antes que vocês surjam dúvida, né? Você falaram assim, mas o IoT ou sobre isso, IoT, 5G que está bastante na moda, essas coisas, eu falo assim, que eu tenho para falar para vocês, ainda é a mesma tecnologia que a gente usa hoje, tá? Então não tem esse avanço tecnológico. A quinta geração seria os computadores quânticos mesmo, tá bom? Bom, então a gente avançando aqui, a gente vai ver o que é rede de computadores. Bom, o que é rede de computadores, né? Ela é uma malha que interliga milhares de sistemas computacionais para a transmissão de dados. Bom, como que a gente pode pensar, né? O rede mesmo. O que é uma rede, né? Uma rede são pontos que se interligam uma na outra, né? E ele vai se interligando e assim sucessivamente. Redes de computadores nada mais é que a mesma lógica. São vários computadores se conectando entre si. Aí você faz a rede de computadores, tá? Então, existem redes de vários tamanhos. Elas podem ser simples ou podem ser complexas, elas podem ser pequenas, podem ser grandes e assim sucessivamente, tá? Então, por exemplo, aqui na sua casa, você tem dois computadores e esses computadores se conectam entre si. Você tem uma rede de computadores dentro da sua casa, porque tem dois computadores conectados. Ou você tem dois computadores e uma impressora. A impressora faz parte da rede de computadores. Por mais que ela não seja um computador, né? Ela tem uma função ali, ela tem uma placa de rede, ela tem essa comunicação, tá? Então, a rede tem pequeno escritório, tem grandes, por exemplo, na sua empresa, a empresa com qual você trabalha, tem 20, 30 computadores. Se todos estiverem conectados entre si, eles são redes de computadores, são um pouquinho maiores, né? Empresas de grandes organizações usam redes para fornecer consolidação, armazenamento, essas coisas. Por exemplo, o Google. O Google tem uma rede enorme de computadores, porque ele tem os computadores deles lá e ele lança serviços para a gente trabalhar. Por exemplo, o Google Drive, o Gmail. Então, a gente tem uma interligação nesses serviços, que é um servidor deles. Então, a gente está conectado a eles. A diferença é que a gente pode estar conectado diretamente neles ou pode estar usando a internet, né? Então, mais pra frente a gente vai ver o que é a internet, vocês vão entender melhor, tá? Então, a rede de computadores é isso. O que eu preciso que vocês entendam nesse momento? E redes de computadores é só uma interligação de computadores, tá? Então, tudo que tiver conectado, que for computador, impressora, né? Tiver um roteador no meio, um modem, isso é considerado redes de computadores. Aqui vai ter uma imagem que vai simplificar bastante isso, ó. Tem os computadores, aqui são os quadradinhos aqui são como se fossem servidores, né? Mas também estão todos conectados. Então, isso daqui considera uma rede de computadores, todos conectados entre si, tá? Bom, então a infraestrutura de redes varia muito do termo. O tamanho da área coberta, o número de usuário conectado, número e tipo de serviço disponível, área de responsabilidade. Então, assim, você classifica isso pelo tamanho, pela quantidade de pessoas conectadas e pelos serviços, né? As principais são as redes LANs e redes WANs. Isso daí eu acho que vocês já ouviram falar, né? Mas o que é a rede LAN? A rede LAN são redes locais e rede WAN são redes de longa distância. Por exemplo, rede LAN, eu tenho a minha casa, tenho dois computadores conectados, eu tenho uma impressora ali. Isso é considerado uma rede LAN, porque é uma rede local, é pequena. Se eu tiver numa empresa, né, dentro da minha empresa, estou dentro do escritório ali, tem 20, 30, 50 computadores. Pode ser considerado uma rede LAN. Por quê? Porque são computadores que estão em apenas um escritório. Quando vai ser considerado WAN? Se eu tenho uma empresa em Londrina, Paraná, e uma em São Paulo, capital. E elas estão conectadas entre si, as duas redes. Então, eu tenho 20 computadores em Londrina e 20 computadores em São Paulo. A partir do momento que eu tiver só conectado a Londrina, é rede LAN. Se eu tiver mais 20 só lá em São Paulo, é rede LAN. Se eu conectar os dois, Londrina e São Paulo,
se torna uma rede WAN. Ela vai para 40 computadores, mas eles estão com longa distância, eles estão longe um do outro, tá? Então, é isso que é a comparação, os dois principais, né? Aqui a gente vê uma imagem um pouquinho melhor, ó. Aqui, você vê, ó, o home office, os amarelinhos são as LANs, então só eu sozinho em casa é uma LAN. Só eu sozinho na filial é LAN. Só eu sozinho na matriz sou LAN. A partir do momento que eu conecto todos esses três, né, eu viro uma rede WAN, entendeu? Então, assim, depende da distância, tá? Então, é basicamente essa a ideia, tá? Essas são as duas principais redes, tá? A gente tem a PAN também, tem outras redes, né? Eu vou falar um pouquinho mais no módulo 2. Mas para uma introdução para vocês entenderem, então, o que é uma rede LAN e uma rede WAN, tá? Bom, aqui eu estou falando da rede LAN de novo, né? LAN, que LAN significa Local Area Network, né? É uma estrutura de rede que abrange uma pequena área geográfica, tá? Então, a LAN interconecta o dispositivo final, uma área limitada, uma casa, uma escola, um edifício, um campus, essas coisas, né? LAN é geralmente administrada por uma única organização ou pessoa. O controle administrativo é imposto no nível de rede, governa as políticas, segurança e controle de acesso. As LANs fornecem largura de banda de alta velocidade para dispositivo final, interno, dispositivo intermediário. Então, a velocidade é maior porque tem poucos computadores e está todos próximos um do outro, né? A rede WAN significa Wide Area Network, então é uma figura que interconecta duas LANs, né? Então, se eu preciso ter mais de uma LAN conectada para virar uma WAN, né? Ela é uma infraestrutura que abrange uma ampla área geográfica. Geralmente são gerenciados por provedores de serviços, né? O provedor de serviço de internet. Então, assim, a gente precisa de uma operadora trabalhando. Não necessariamente, né? A grande maioria precisa de uma operadora, por exemplo, uma Claro, uma Vivo, uma Oi, entendeu? As WANs interconectam as LANs, então, transformando de pequena para grande área, né? Então, é basicamente essa a ideia, né? E são geralmente administrados por vários prestadores de serviço, ou seja, então tem uma pessoa que cuida da LAN da filial em Londrina e tem uma pessoa que cuida da LAN de São Paulo. Conecta as duas, aí tem duas pessoas cuidando, entendeu? Essa é a ideia, tá? Bom, a gente vai avançar aqui para a história da internet, né? Bom, o que é a internet, né? Como a gente já viu que o que é uma rede de computadores, são computadores interligados, né? A gente viu que é uma rede LAN, que é local ali, uma LAN, que é uma área geográfica maior, e a gente vai agora para a internet. Então, mas o que é a internet? A internet é uma rede mundial que tem como objetivo interligar computadores para fornecer ao usuário acesso a diversas informações. Por isso que a internet é chamada rede mundial de computadores. Então, o que é? Através da internet, a gente conecta todos os computadores entre eles. Por exemplo, eu quero acessar um site, né? google.com.br. O site do Google, ele fica hospedado em algum lugar. Ele precisa estar armazenado em algum lugar para a gente acessar ele. Então, aqui eu estou em Londrina, aqui em Londrina, no Paraná. E o servidor do Google fica lá na Suíça. Eu não vou, né? Não tem por que eu pagar ou contratar uma empresa, né? De tipo uma empresa de internet, né? Para fazer uma conexão do meu computador até lá a Suíça, até o servidor do Google. Isso ficaria caríssimo, e etc, etc. Então, assim, não tem por que eu fazer isso, né? O que eu uso, então? Eu uso a internet. O que eu faço? O meu computador vai para a minha operadora local ali, né? Da minha operadora local vai para outra operadora, que vai indo para outra, até chegar na do Google. Então, a internet é basicamente isso. É essa interligação, sabe? É o que conecta tudo ao mundo inteiro, né? Por isso que é chamada rede mundial de computadores. Se eu consigo acessar o Google, se eu consigo acessar o Gmail, se eu consigo acessar o site da Globo, etc. Então é porque eu estou usando a internet. Eu não tenho uma conexão diretamente a eles, né? Eu estou usando outros provedores para conectar o meu computador neles, né? A internet, ela foi criada em 1969 nos Estados Unidos. Ela se chamava ARPANET. Ela tinha como função interligar laboratórios de pesquisa. Então, naquele ano, o professor da Universidade de Califórnia passou por um amigo em Stanford o primeiro e-mail da história, né? Então, tinha lá em 1969 nos Estados Unidos
né? Tinha as universidades e tinha os laboratórios, né? Então, basicamente, computador, internet, tudo vem por causa da guerra, né? Vem por causa do exército. Eles precisam, ou é exército, ou é pesquisa, ciência, alguma coisa nesse sentido, né? Mas a maioria dessas coisas eles vieram através por causa da guerra e etc, né? Então, o que aconteceu? Eles precisavam, por conta de receios, né? De levar ataques, né? Então, eu tenho uma base aqui num lugar A e tem outra base no lugar B. Como que eu vou mandar a mensagem para o A e para o B? Eu tenho que mandar uma pessoa para ir para lá, outra pessoa para ir e volta. Então, e se uma base for destruída? Eu não vou ter as informações da outra, e assim sucessivamente. Então, o que eles criaram? Era uma conexão das duas bases. Então, se uma for destruída, a outra ainda tem. E além de ser bem mais rápido que mandar uma pessoa de A a B, né? Você tem as informações ali mais rápido. Então, foi quando eles mandaram o primeiro e-mail, né? E se for ver ali, ó, essa rede pertencia ao Departamento de Defesa norte-americano. Então, era no auge da Guerra Fria. E a ARPANET era uma garantia de comunicação entre os militares e cientistas que persistiriam mesmo em caso de bombardeio. Então, entendeu? Basicamente, surgiu muito a internet, esses avanços tecnológicos, tudo por conta disso, tá? A partir de 1982, a ARPANET tornou-se o maior âmbito acadêmico, né? Então, assim, tipo, pô, dá para interligar várias redes no mundo todo, né? E assim sucessivamente. Então, eles começaram a ter o maior âmbito acadêmico, né? Inicialmente, o uso era restrito aos Estados Unidos, mas se expandiu para outros países, como Holanda, Dinamarca e Suécia. Então, desde então, começou a ser utilizado o nome de internet, certo? Então, eles começaram a interligar, né? E uma coisa muito importante, pessoal, essa interligação tem que ser física, tá? Não tem como ter outro tipo de interligação, tem que ser interligação física. Tem que ter um cabo conectando um ao outro, tá? Mais pra frente a gente se dar uma olhada, eu vou entender um pouquinho melhor como que funciona, tá? Bom, aqui, continuando. Então, por causa de 2 décadas, apenas meios acadêmicos e científicos tiveram acesso à rede. Então, como eu falei, a internet é uma conexão. Então, para mim ter acesso à rede, eu preciso ter o computador conectado. Se eu não tiver meu computador conectado fisicamente nessa rede, eu não tenho acesso a ele, né? Então, nessa época, né, só as universidades e os cientistas que tinham acesso a essa rede. Só eles podiam estar conectados, né? Então, em 1987, foi liberado o seu uso comercial nos Estados Unidos. Em 1992, começaram a surgir diversas empresas e provedores de acesso à internet. Ou seja, as empresas começaram a instalar internet para outras empresas, comercialmente, para as universidades e sucessivamente as operadoras, né? Então, no mesmo ano, o Laboratório Europeu de Física de Partículas, né, inventou o World Wide Web, que é basicamente começou a ser utilizado para colocar informações de alcance de qualquer usuário na internet. Então, esse World Wide Web foi a criação de páginas de internet. Então, eu quero acessar o famoso site, né? O website, eu preciso acessar alguma coisa. Eu vou acessar o website se eu quero ver notícias, vou acessar o website da Globo. Então, vou digitar globo.com.br. Ah, preciso ver um artigo científico. Vou entrar no site tal. Então, e foi essa a invenção deles, né? Porque antigamente era só dados que um mandava para o outro. Basicamente, pensa assim, tinha uma pasta em um computador e uma pasta em outra. Então eles só podiam acessar o que estava nessa pasta. Não tinha uma coisa pública que todo mundo poderia acessar, né? Então, desde então, a difusão de rede foi enorme. Hoje a internet tem mais de 250 milhões de usuários em todo o mundo, né? Aí esses dados são um pouquinho antigos, né? Até o final de 2004, o tráfego mundial de meios em torno de 35 bilhões de mensagens diárias. Isso aí já deve ter passado muito mais, né? Ainda mais por causa da pandemia, né? Quase 90% dos usuários da internet estão nos países industrializados. Os Estados Unidos e o Canadá correspondem por 57% do total, segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho, né? No Brasil, a exploração comercial foi liberada em 1995. Então, eles interligaram a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a do Rio de Janeiro. Eles criaram ali, em 1989, interligaram para testar, né, validar, e depois começaram em 1995, começou a ser liberado a internet para comércio, começou a ter os provedores de internet, as operadoras, né, que a gente vê hoje.
Bom, então, como eu já disse, né, a internet é uma rede mundial, então ela interliga todos os computadores e ele fornece aos usuários diversas informações. Por isso ela é chamada rede de computadores, né? Então, agora você já tem uma compreensão básica que compõe uma rede e os diferentes tipos de rede. Mas como você realmente conecta um usuário e a organização à internet? Como você deve ter adivinhado, existem muitas maneiras diferentes de fazer isso. O usuário doméstico que trabalha remoto, em pequeno escritório, geralmente exige uma conexão com o SIP, né? Para acessar a internet. Então, basicamente, o que aqui quer dizer, né? Então, assim, eu na minha casa, eu contrato uma operadora. Normal, uma operadora Vivo, Claro, Oi, esse Algar, etc. Eu contrato essa empresa, ela vai me fornecer a internet. Então, ela vai pegar, vai me dar um modem, né? Conectar esse modem num rack deles. Desse rack deles vai estar conectado ao servidor deles. Do servidor deles vai estar conectado em outro servidor que vai dar acesso a outros servidores e assim. Então ele vai dar acesso à internet, né? Então, basicamente é isso. A gente contrata essas empresas para fazer a interligação da nossa rede, da nossa casa, nossa rede local, nossa LAN, com a WAN do mundo todo. Basicamente é isso. Então, por isso que a gente consegue acessar um site da China, do Japão, estando no Brasil, né? Por quê? Porque a gente tem conexão para lá e vice-versa, né? E como que. E agora, você, não sei se vocês já sabem, mas vocês podem estar perguntando, mas como que isso funciona, né? Porque eu falei que isso tem que ser fisicamente. Hoje a gente tem os cabos submarinos. Esses são, existem cabos submarinos que a gente que interligam toda o mundo, né? Todo o mundo. Ó, esse é o site deles, né? Aqui Submarine Cable em cima. Então, se a gente for ver, esses cabos são cabos físicos reais que estão conectando. Então, se for ver, por exemplo, no Brasil, olha quanto cabo, quanta interligação que a gente tem, ó. Tá vendo aqui o marronzinho? Ele interliga toda a costa brasileira. Tá vendo que tem um verde aqui, que ele vem aqui para os Estados Unidos. Ó, tem esse rosa aqui, que ele vem, sai daqui do Brasil, né? Do Nordeste brasileiro, aqui, ó. Ah, não, Fortaleza. E vem aqui, sobe aqui, ó, até Portugal. Tá vendo? Tem para África. Então, tudo isso, ó, nos Estados Unidos, na Europa, então tudo isso são a internet. Então, se esses cabos se rompessem, imagina, não existe nenhum cabo, a gente não ia ter conexão lá com a Europa, nada. Então, por exemplo, eu quero acessar um servidor do Google que fica aqui na França. Se eu não tivesse nenhum cabo aqui conectado no Brasil, suponha que no Brasil não tivesse nenhum cabo conectado, eu não ia chegar lá, entendeu? Eu ia ficar só na rede do Brasil, entendeu? Então, isso daqui, esse aqui é o cabo real, tá, pessoal? Então, isso daqui são os cabos reais. O único lugar que não tem cabo é na Antártida. Não tem nenhuma conexão de internet na Antártida. Aí daí você pergunta, mas não tem internet lá? Tem. Como que eles fazem? Eles usam satélite. Aí você pode estar perguntando, mas então, se acabar os cabos aqui, a gente usa satélite. Mas vocês entendem que o satélite, para ele receber os dados e mandar os dados, ele precisa estar em algum lugar? O satélite ele não vai simplesmente pegar os dados e armazenar dentro dele e ficar servindo como servidor. Primeiro que ele não tem espaço para isso, né? Primeiro que ele não tem processamento para isso, para trabalhar, fazer todo esse cálculo de estar na, em órbita na Terra e processar dados que tem no mundo, né? Não, então assim, o satélite, exemplo, tem uma base de um servidor aqui na França. Aí o satélite vai pegar, eu preciso acessar o google.com.br. Então o satélite vai pegar, vai sair da Antártida aqui embaixo, ó. A Antártida está aqui, vai sair para o satélite vai jogar aqui para a França, da França, eu preciso acessar um site que está nos Estados Unidos, ele vai vir aqui com o cabinho, pegar o site dos Estados Unidos, voltar com a informação aqui para a França e depois mandar para o satélite de volta. Então a gente precisa da parte física. Não existe, não tem como, não existe de outra forma, tá? A gente precisa de alguma coisa fisicamente. Precisa de um servidor, eu preciso ter uma conexão. Então isso daqui quando a gente consegue ver, esses são os cabos submarinos, tá?
da internet. Bom, pessoal, acho que. Deixa eu ver. Opa, deixa eu fechar aqui. Mas eu acho que para essa primeira aula é isso. Então, essa daqui é a nossa primeira aula. Bom, aqui está meu contato, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem qualquer coisa, né, quiserem sugerir alguma coisa ou tiverem alguma dúvida, está meu contato, vocês podem me chamar, tá? Para esse primeiro módulo é isso que eu queria passar para vocês. A gente vai ver vai, eh, já vai ter agora o módulo 2 que a gente vai ver esse sistema de comunicação, meio de transmissão, a gente vai se aprofundar tecnicamente, tá? Nesse módulo 2 aqui. Então, pessoal, nesse primeiro módulo é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, estou à disposição e nos vemos no módulo 2.